Fala pessoal, beleza? Meu nome é Fernando, estamos aqui para mais um episódio do Bate-Papo de Saúde. Hoje o nosso sétimo episódio. A gente está aqui hoje com o Rodrigo Andrade, que é fisioterapeuta, doutor e mestre pela Universidade Paulista, além de ser CEO do Escoliose Brasil e criador do método S4D. Bom, como vocês viram pelo nome, a gente vai falar de escoliose, né? Então a gente vai abordar tanto a parte da físio quanto a parte da medicina e a doença como um todo, né? E aí eu trouxe a pessoa que eu acredito que mais entende disso no Brasil. Primeiramente, para quem não conhece o Rodrigo, eu queria que, obviamente, a gente sempre começa com essa apresentação. E eu gosto sempre de perguntar do primeiro, né? Você vai falar um pouco da sua história, mas do porquê você escolheu a fisioterapia como profissão. Voltou. Legal. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. É muito importante que a gente tenha esses canais de comunicação da fisioterapia, né? Para que a gente possa cada vez mais levar conhecimento aí para quem está em casa, quem está no carro, aonde tiver, poder estar nos ouvindo e podendo conhecer um pouco mais. Quem sabe a gente possa inspirar pessoas, né? E é muito interessante essa pergunta. E você sabe que eu conto um pouco isso, tá? Como eu comecei, por que eu quis fazer fisioterapia? Eu quis fazer fisioterapia porque eu sou São Paulino e quando eu sempre gostei, eu sei que você gosta bastante de basquete, né? Joguei basquete, tive inúmeros entorses de tornozelo e nunca me indicaram nenhuma reabilitação, nada. Eu tive uma fratura na tíbia e o médico tirou meu gesso e falou: anda. Eu dei um passo e caí. Eu tinha 10 anos. Eu nunca me esqueci dessas coisas, assim, sabe? Tive acho que uns 20 entorses de tornozelo jogando. Então, assim, e nunca me indicaram nenhum tipo de tratamento. E você é mais novo que eu, né? Eu tenho 37 anos. Quando eu tinha lá pelos meus 10, 12, 15 anos, o São Paulo era referência de reabilitação dos jogadores. Então, vinham os caras de fora fazer a reabilitação no São Paulo. Então, não sei se você se recorda, o Amoroso veio, fez a reabilitação do joelho dele no São Paulo, deu uma travadinha de novo, fez a reabilitação dele no São Paulo e foi campeão da Libertadores, né? Assim, ficou lá, né? Então, assim, o meu sonho era trabalhar no São Paulo e reabilitar. Eu descobri que as pessoas poderiam evitar as suas lesões com fisioterapia. Então, esse foi um despertar ali da área. Você vê como que a vida é muito maluca. Hoje eu não trabalho com esporte, apesar de adorar esporte, adorar basquete, adorar futebol, não a vida acabou não me levando para esse caminho, né? Assim, durante a faculdade você vai conhecendo, vai despertando. Eu sempre gostei muito de coluna, e o meu TCC ia ser sobre propriocepção de joelho. Era essa ideia com esporte. Foi super inviável de acontecer. E eu gostava de coluna e um professor falou: faz de escoliose. E aí quem sabia de escoliose na minha universidade era a professora Samia Maluf, que ela é daqui de Campinas. Eu fiz faculdade em Araras, e aí eu fui fazer o TCC com ela sobre RPG. Eu fui fazer o curso de RPG para aprender sobre escoliose. Até levei esse trabalho que a gente fez, né, um estudo de caso com RPG na escoliose, para congresso, para o COBRAF, para o Congresso Brasileiro, tudo. Então, ali começou o meu despertar em coluna e meu despertar com escoliose. É claro que quando você começa a trabalhar e atender um pouco de tudo, né? Até você se encontrar e conhecer o seu nicho, tá? Então, eu sempre trabalhei com postura, sempre trabalhei com coluna, e aí eu fui fazer o meu mestrado. Eu acho que é sempre legal contar. Eu fui fazer meu mestrado em 2014 na USP, e eu acreditava fielmente que a postura ela era a causa das dores, ela era o principal vilão das dores das pessoas em geral. E eu fiz uma análise por movimento de pacientes com disfunção temporomandibular, até publiquei esse estudo, tudo, em pacientes, e a gente avaliou
A gente queria saber se a alteração da postura da cabeça, do movimento, fazia as pessoas sentir mais dor. Essa era a teoria. E a hora que você comparou gente que tinha disfunção temporomandibular, né, DTM, com quem era saudável, todo mundo tinha alteração postural, tá? Não deu nenhuma diferença. E aí aquilo lá, tipo, mexeu comigo. E aí eu fui em busca para tentar entender que aquelas minhas crenças, elas acabaram não vingando ali na pesquisa. E aí eu fui entender, e aí eu mergulhei no mundo da ciência realmente, assim. Eu até conto que foi depois do mestrado que, por conta do resultado, que eu acabei aprendendo mais sobre ciência do que até durante o mestrado. E aí todo mundo do laboratório, orientadora, todo mundo ali ajuda você nesse processo, né? E aí foi por conta dessa pesquisa, eu estava lá no laboratório e um outro trabalho que eu pude participar, que foi o doutorado de uma colega chamada Patrícia Júnior de Penha. Ela estava fazendo o rastreamento da escoliose. O trabalho dela era esse, descobrir quem tinha escoliose, era a prevalência da escoliose no estado de São Paulo. Então, ela tinha que avaliar 2.562 adolescentes da rede pública de São Paulo, avaliar e saber qual era a prevalência da escoliose aqui, porque não tinha dados epidemiológicos do hemisfério sul, nós não tínhamos esses dados. E aí, o que aconteceu? 2 alunas do mestrado desistiram. Eu já era mestre, já tinha terminado. Falou, Rodrigo, por que você não faz, me ajuda, a gente faz a coleta e as pessoas que você for encontrando, você faz o tratamento com RPG e faz o seu doutorado disso. Tá? Isso era final de 2014, começo de 2015. Eu escrevi um projeto, tudo. Quando eu fui estudar algo para comparar, porque você tem que comparar uma coisa que ainda não foi testada com algo que já foi testado, né? Então, vou comparar a vacina. Hoje, você quer uma vacina nova, já tem um monte de vacina para você poder comparar. Não dá para você usar placebo hoje para vacina do Covid, por exemplo. Então, a mesma coisa no tratamento da escoliose. Você precisava eu precisava encontrar isso. Aí encontrei um método na Itália que tinha evidência científica. A minha orientadora virou para mim e falou assim, olha, e aí você lia os estudos e você não consegue reproduzir os estudos. Isso é uma baita falha metodológica, né? Então, ele fala que funciona, mas não te conta como que você faz. Então, eu tive que sair daqui e ir até lá. Ninguém assim não tinha essa informação no Brasil. Não tinha dinheiro, tá? Eu sempre gosto de contar, parece que foi uma coisa assim, estava sobrando. Não, eu tive que ir para a Itália em julho, junho e novembro, dezembro. Fui 3 vezes no mesmo ano para a Itália. Tipo, eu era um fisioterapeuta assim. Eu falo que hoje que a gente ganha um pouco mais de dinheiro é difícil. Imagina naquela época, entendeu? Era algo assim. Tipo, eu tinha um carro só. Eu ia vender meu carro para pagar o negócio. Era um negócio desse nível. E aí eu fui. Quando eu fui em janeiro, cara, em 2015, nós estamos falando de 7 anos atrás, a minha cabeça mudou pro tratamento da escoliose. Fez assim, ó, pá! Tinha um negócio maluco, assim. Quando eu voltei, eu tinha uma ansiedade de querer mostrar para o Brasil, para o mundo, que aquilo que a gente estava fazendo não era isso. Então, aquela mudança aconteceu. E aí, era muito bem no começo, igual agora está tendo o TikTok, todo mundo está indo para o TikTok, estava saindo do Facebook e indo para o Instagram. E aí eu comecei a mostrar isso no Instagram, comecei a mostrar, por isso que eu tenho muito seguidor, até por isso. Eu trouxe uma coisa muito nova numa hora que a ferramenta estava começando, então engajava, né? As pessoas falavam, caraca, que coisa é isso? Tal, e eu comecei a receber pacientes de Minas Gerais, de Goiás, da Bahia. Caramba, as pessoas realmente estão procurando um tratamento diferente para o seu filho e parece que eu tenho uma coisa diferente mesmo. E comecei a crescer, consegui pagar o segundo módulo, como uma viagem, consegui pagar o terceiro módulo e vim. Mudou minha vida, tá? Mudou minha vida, foi frenético assim o negócio. E aí eu comecei a estudar igual um maluco sobre isso e aquele meu projeto do doutorado eu joguei fora, tá aqui, até outro dia até achei. Não fazia mais sentido para mim aquela pesquisa, não queria mais saber da RPG, eu quis mudar mesmo o raciocínio. Fui encontrando os outros métodos, tinha o método Schroth. No ano seguinte tinha um curso em Hong Kong. A minha esposa estava grávida,
eu falei, não, eu vou comprar, fiz a conta, né? Não tinha, só tive um filho, só tenho um filho, eu não sabia fazer conta, você conta 9 meses, não é mais. E aí meu filho não nascia, tinha passagem comprada, meu filho nasceu no sábado, depois de 5 dias, eu viajei para China, né? Para Hong Kong, você viaja para China, depois vai para Hong Kong. Maluco, assim, um negócio frenético. Se você me perguntar alguma coisa boa dessa viagem, eu não tenho, eu tava meio em transe. Imagina, não sei se você tem filho, mas é isso. Então, fui, estudei, que eu queria aprender. No ano seguinte, eu fiz um curso aqui na Colômbia com um médico que fazia já uns coletes tridimensionais. No ano seguinte, em 2017, 2018, fui para os Estados Unidos, fiz um curso de 9 dias lá, bem legal, do método BSPTS. E depois hoje eu fiz outros cursos de colete com o pessoal da França. Então, assim, eu não parei, entendeu? Eu não parei de estudar nisso. O Escoliose Brasil começou a crescer, a gente abriu várias sedes, hoje a gente tem a fábrica de produção de coletes, as pesquisas científicas começaram a aparecer, e hoje eu falo que a gente tem, faz 2 anos que eu apresentei no trabalho da SOSORT, né, que é a maior organização de tratamento conservador do mundo, eu apresentei um pouco do que a gente tem feito no Brasil. Então, hoje, eu já acho que a gente tem uma metodologia própria, então eu tive que dar um nome, né, de um método, da maneira, uma metodologia da qual a gente tem uma avaliação definida, na qual a gente tem uma série de tratamento específico para cada paciente, baseado em uma avaliação bem definida, em testes validados. Então, hoje a gente já tem uma cara aí, eu acredito que se a gente contar daqui 7 anos, a gente vai ter muito estudo científico acontecendo aí, mostrando um pouco do que a gente tem feito no Escoliose Brasil. Acho que eu tentei ser breve, tá? Não, eu acho que consegui. Hoje eu estou terminando meu doutorado, tá? Eu estou no final, você falou doutor, estou quase, eu qualifico terça-feira, e aí, mas com o trabalho praticamente pronto, eu vou qualificar com ele, com os resultados, discussão, tudo pronto, já para submeter, e para depois eu defendo mais tranquilo, entendeu? Que legal. Eu acho interessante a gente começar, obviamente, com a história da pessoa que a gente está aqui, porque a gente consegue entender do porquê que ela faz aquilo e mantendo essa mesma ideia de toda essa história, porque eu acho que as pessoas às vezes ficam desmotivadas, está tão difícil o estágio da faculdade, está tão difícil após, não sei o quê. Então, a gente vê as pessoas que são referência e olhar que todo mundo passou por aquilo e que faz parte, né? E eu acho que ajuda muito. Por isso que eu dou início com essa pergunta. Legal. Agora, falando da escoliose, eu queria começar do começo, né? Eu vi uns dias atrás que você fez um post falando do conceito, da terminologia, né, que mudou. Eu queria que você definisse para a gente, né? Tem aquela coisa do 3D, que agora já está no termo. Eu queria que a gente falar do conceito primeiro. Legal. Era mais ou menos assim, né, o post, né? O nome, né? O nome escoliose, ele vem lá de trás, lá, né, Hipócrates e tal, que se você definir a palavra, ela é uma curvatura lateral anormal da coluna. Então, quando você pensa em curvatura, você vai pensar num C, num S, né? Você vai pensar que a coluna entorta para o lado, vamos falar assim, que é quando você olha de frente, né? O plano frontal ali. Mas a escoliose, ela é definida mesmo, a definição mais completa. Estão querendo mudar um pouco esse nome também, tá? De não falar deformidade, falar mais condição, mais por uma questão de nomenclatura mesmo, para a pessoa não se sentir muito para baixo, né? Uma coisa mais de social, assim. Mas eu gosto do nome deformidade, porque deformidade, por mais que isso seja, vamos falar assim, algo ruim, pejorativo para quem tem, eu gosto porque deformidade dá a ideia de que não é uma alteração só postural, não é só o movimento, e sim você tem uma mudança complexa, tanto do posicionamento, sim, de forma tridimensional, como eu vou falar daqui a pouco, mas você tem alteração mesmo da qualidade óssea, você tem alteração do tecido conjuntivo, da contratibilidade musculoesquelética,
você tem mudanças estruturais. Então, você pega uma escoliose enorme, uma escoliose severa, você tem mudança não só da curva ali da posição, mas as costelas elas foram deformadas, elas têm um formato mais achatadinho, mais bicudo, assim, ela não é tão redondinha. Então, não é só que a gibosidade só girou, tá? Então, assim, realmente você tem uma alteração óssea também, tá? Por isso eu gosto do nome deformidade. Se perguntar se eu mudaria ou não mudaria, isso dá uma clareza para os pais e para o paciente que aquilo é algo importante, tá? E o termo tridimensional é que ele não se baseia só na inclinação no C e no S. Quando você tem mais de 10 graus, você começa a ter o processo rotacional. Então, quando você olha o paciente de cima ou quando ele faz o teste de Adams, que é o teste de diagnóstico, que é aquele de você levar a mão ao chão, já é uma dica aí, um spoiler, pais, olhem os seus filhos, peçam para ele ir até o chão, olha a coluna dele. Se você encontrar um lado mais alto, é por conta dessa torção. A coluna gira, as costelas fazem essa torção e você vê um lado mais alto que o outro. E quando você olha ele de lado, então a terceira dimensão, aquela curvatura fisiológica, que é a cifose, que é a lordose, na cifose ela tende a ser mais retificada. Então, os pacientes tendem a ser mais retificados, tá? Mais reto ali. Então, a cifose é diminuída. Então, dá essa ideia de tridimensional, a ideia é tridimensional. Então, ela não é só um plano ali que tem essa mudança. Uhum. E tudo isso tem uma causa, tem uma etiologia ou não está definido ainda? A gente divide a escoliose em dois tipos. A gente tem um tipo que tem causa, que chama escoliose não idiopática, que são as escolioses que têm causas. Então, eu tenho um paciente neurológico que tem uma atrofia da sua musculatura do tronco e isso fez entortar. Uma fraqueza, uma hipotonia, uma paralisia, seja o que for. Eu tenho uma perna mais curta que a outra real, ali mais de 1,5 centímetro, 2 centímetros. Isso faz eu criar uma curva, então é uma causa. Eu tenho escolioses congênitas, que são escolioses que vêm do nascimento, ali uma malformação vertebral. A vértebra, ao invés dela ser toda quadradinha, ela é triangular, ela é em formato de borboleta, ela é fundida, 2, 3 vértebras nasceram grudadas. Então, isso pode ser uma causa de escoliose. E aí a gente tem as escolioses, que são as mais comuns, que cerca de 80%, 90%, diverge um pouco a literatura, de 70% a 90%, são as escolioses idiopáticas. O que é idiopática? A definição é, não tem uma causa definida, mas nós sim temos causas. A gente chama de causa multifatorial. A gente tem estudos, a gente até publicou agora esse ano na BMC, um estudo que a gente fez lá no Escoliose Brasil e no INTO, sobre avaliação do DNA. Então, a gente encontrou que a alteração do DNA pode ser um fator causal ali da escoliose. Já tem muitos estudos com vários tipos de, né, o DNA é gigante, então vários tipos de gene podem ter esse fator. A gente tem estudos hormonais, a gente tem estudos de alterações de vitamina D, a gente tem alterações do sistema nervoso central, tá? Que faz, então, a contratibilidade do sistema musculoesquelético, do sistema facial ali não ter um bom equilíbrio. Então, a gente tem diversas causas. Como eu não sei afirmar naquele paciente se ele tem uma ou diversas dessas causas, a gente chama isso de idiopático. Não tem uma causa específica definida. E aí, tudo isso costuma ser uma epidemiologia em pessoas mais novas. A escoliose ela é muito interessante, né? Porque o pai e a mãe, a criança nasce, se não é essa congênita, né? Ela nasce perfeita, ela nasce andando, ela nasce retinha, nasce sem absolutamente nada. E, de repente, ali na fase, principalmente próxima à puberdade, que é a fase da adolescência, nas meninas entre 10 e 14 anos, e nos meninos de 12 a 16 anos, a escoliose começa a surgir, a aparecer, a desenvolver. Ou seja, a escoliose ela tende a aparecer mais na adolescência, então mais estudado, cerca de 80% a 90% dos casos, é a escoliose idiopática do adolescente, a doença mais prevalente da adolescência, tá? Então, ela aparece ali nessa fase, e é nessa fase que ela também tende a aumentar,
tá? O grande problema da escoliose é que a escoliose, ela piora no rápido crescimento da coluna, tá? Quanto mais cresce, mais rápido cresce, mais essa escoliose ela é mais importante. E aí, por exemplo, falando de tratamento. Não, vamos falar antes, vamos falar da avaliação. Quando chega um paciente para você, o que você costuma fazer? Se você conversa, por exemplo, só com ele ou com os pais junto? Olha, é importante, até estar nas diretrizes, né, da SOSORT, é muito importante que isso esteja envolvido, então, toda a família, o paciente esteja entendendo todo esse processo, tá? Então, eu sempre converso com todos juntos, tá? A não sei que eu precise, por algum motivo, ser, mas, no geral, todos juntos. A gente tem que fazer uma avaliação muito importante radiográfica, o padrão ouro de avaliação, de diagnóstico e de controle é a radiografia. Tá? O exame para escoliose é a radiografia. A gente sempre pede radiografia, né? PA, que é uma radiografia ou de frente ou de costas, e lateral, tá? Então, para a gente medir o famoso ângulo de Cobb, e dentro desse ângulo de Cobb é que a gente vai indicar qual é o tratamento. Então, as diretrizes, se a gente pegar a Escoliose Research Society, que é a sociedade médica, ela vai falar que a escoliose de 0 a 20 graus você não faz nada, você só observa. De 20 a 40 graus você usa colete. E mais de 40 graus você faz cirurgia, tá? Isso é uma sociedade médica. Tá? Tem mudado, mas ainda está inserido na cabeça dos médicos isso. A gente segue a SOSORT, né? Que é a Sociedade Mais Multiprofissional. Essas duas sociedades têm se aproximado, mas a gente segue a sociedade que é do tratamento conservador, do tratamento não cirúrgico. Ela orienta que até 10 graus você observa, porque não é escoliose. Lembra que a rotação só começa a ser escoliose acima de 10 graus? Então, beleza, até 10 graus observa para saber se vai desenvolver uma escoliose ou se é só uma alteração postural. De 10 a 25 graus são indicados exercícios específicos, tá? Exercícios específicos, para ser chamado de exercício específico, precisa ter 4 princípios, tá? Que é autocorreção tridimensional, é o paciente se ver e fazer a sua autocorreção. Posturas estabilizadoras, treino das suas atividades de vida diária, então treinar as suas funções, as suas posturas nas diversas maneiras do seu dia a dia, e orientação do paciente, do familiar. Então, para ser chamado de exercício específico, tem que completar esses princípios. Acima de 25 graus, então, até acima de 20, mas a gente orienta 25. Até 45, 50 graus, a indicação é do uso do colete, tá? Nós também temos fortes evidências a favor do colete hoje, aliado aos exercícios específicos. Então, a orientação hoje também tem estudos que, quando você compara só o colete mais o colete e o colete e o exercício ele ainda é superior. Então, o exercício ele tem as suas vantagens, principalmente na qualidade de vida, na força, né, na mobilidade, então na postura, na estética, é bem legal. E acima de 45, 50 graus, quando esse paciente ainda tem muita chance de piora, quando esse paciente tem né, assim, ele está numa fase de progressão muito grande, o tratamento conservador não surgiu efeito, e excede 50 graus, a gente tem a indicação cirúrgica desse paciente. Durante esses graus, o fator de dor influencia alguma coisa? Não. Na verdade, a escoliose é uma doença silenciosa, tá? Não necessariamente essas pessoas precisam sentir mais dor, tá? Isso é um fator até importante. Até brinco. Você sentiu dor? Que bom que você sentiu. Daí sua mãe te levou no médico, no fisioterapeuta, e você descobriu que tinha escoliose. Eu prefiro, tá? Mas a dor, hoje a gente sabe que a dor é multifatorial, né? Na maioria dos casos, esses pacientes, ela sente dor porque ela estava sedentária, porque ela estava passando por estresse, né? As crianças hoje, os adolescentes, eles têm uma prevalência importante, cerca de 30%
sentem dores nas costas, dor na coluna. Então, assim, é uma prevalência alta, porque hoje eles são muito mais sedentários. Os adolescentes, eles têm uma agenda de empresário, né? Eles têm deveres absurdos, então eles deixaram um pouco de ser criança, né? Então, isso também impacta ali nos fatores biopsicossociais ali da dor, né? E aí, só completando a sua pergunta, lá da avaliação, a gente também faz uma avaliação clínica muito importante. Então, no nosso protocolo, a gente vê a rotação, a gente vê a cifose, a lordose, com instrumentos que são validados, e são instrumentos clínicos para evitar o tanto, né, o estímulo, tanto a exposição à radiação. Nós fazemos testes de força, testes de mobilidade da coluna, porque daí a gente vai guiar o tratamento para ser cada vez mais específico, tá? Pacientes mais rígidos vão trabalhar mais mobilidade, pacientes mais hipermóveis, né, que estão sem aquela estabilização, eles vão trabalhar mais core, mais estabilização dos paravertebrais. Então, nós vamos guiando o tratamento de acordo com a nossa avaliação clínica. Mas todos os tratamentos, né, são baseados para ser chamado de exercício específico, então, no treino de controle motor, né? Treinar essa nova postura nas suas funcionalidades. Então, a gente treina função, a gente treina equilíbrio, a gente treina dupla tarefa, tá? O tratamento é um pouquinho baseado nisso. E aí, onde que entra o método S4D? O que eu fiz, né? Contando um pouco da minha história, eu fiz diversas formações, mas dentro dessas formações eu encontrei algumas lacunas, tá? Eu acho que o brasileiro é um cara, um povo muito criativo, mas o que eu percebia é que faltava norte, tá? Nesses métodos, tudo eles têm, lógico, sua avalia, vieram antes, etc. O que a gente fez? Um protocolo de evolução. Então, o grande diferencial, a gente tem um médico super parceiro, o Dr. Carlos Eduardo Barsotti, ele ficou um tempo com o Lenk, tá? Fazendo cirurgia com ele nos Estados Unidos, é um cara que tem uma classificação da escoliose. E ele participa das nossas pesquisas, tá? E foi ele que me deu esse caminho. Ele falou, cara, vocês não têm um padrão de tratamento, nem para o colete, nem para o exercício. Aprende isso aqui. Comecei a aprender a classificação de Lenk, que é uma classificação muito simplista mesmo. Ela divide a escoliose em 6 tipos, tá? E para cada tipo de curva, ele tem um nome, de 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem simples assim. Vou dar um exemplo. Curva torácica simples é Lenk 1. Curva torácica simples mais cervical, 2. Aquela dupla curva, torácica e lombar, sendo a torácica maior, 3. Uma curva tripla, 4. Só curva lombar, 5 e curva dupla, só que maior lombar do que torácica, 6. Simples assim. O que eu fiz? Né? Nossa equipe, obviamente, padronizamos a autocorreção, que está na diretriz da SOSORT, que tem que ser um importantíssimo tratamento, era fundamental. Nós padronizamos cada autocorreção para cada tipo de curva, tá? Então, se eu estiver aqui, você aí na sua cidade, a gente falar, olha, esse paciente é um Lenk 1, você tem que saber, se você trabalha com o nosso método, você tem que saber exatamente como é a correção que você vai fazer, entendeu? Então, a gente guiou isso. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi baseado na nossa avaliação. Então, se o paciente tem muita rotação pelo escoliômetro, ele faz um tipo de exercício focado específico para rotação. Se o paciente é muito retificado pelo inclinômetro, pela radiografia, ele faz uma série de exercícios focado para a retificação. Se o paciente ele é rígido ou hipermóvel, ele vai para subgrupos de exercícios específicos. Então, foi isso que a gente fez. A gente protocolou a evolução, porque eu imagino que vocês na faculdade, né, um fisioterapeuta, ele imagina quem trabalha com pilates, ele tem 1 milhão de exercícios, de variações. Mas qual que eu faço para aquele paciente é o que ele fica perdido. E o que a gente queria era reprodutibilidade. A gente queria... Isso, na verdade, eu fiz, vou ser bem sincero para você, foi até meio empírico, tá?
Eu fiz porque o Escoliose Brasil foi crescendo, a gente foi tendo outras sedes, e eu queria que o meu tratamento aqui em Campinas fosse igual ao meu tratamento de São Paulo, que fosse igual ao do Rio de Janeiro, que fosse igual ao do Salvador, entendeu? Então, era para protocolar o nosso modelo de negócio, de trabalho e de tratamento, e virou um método, entendeu? Então, assim, eu acho que em breve a gente está terminando, assim, em breve a gente vai rodar um ensaio clínico aleatorizado, bonitinho, como manda o figurino, leva muito tempo, tá? Eu ouço muito assim, poxa, mas isso aí ainda não tem, ainda não está publicado. Claro que não está. Os métodos, eles demoram 20 anos. O método Schroth tem 40 anos, tá? Agora que tem os estudos. Então, a gente está correndo contra o tempo porque a gente tem ciência que isso é fundamental, mas a gente segue todas as diretrizes dos guidelines no nosso trabalho. Eu não faço o que a gente fez é organizar a casa, mas o que a gente faz tem evidência científica, tem embasamento teórico, tá? Então a gente está dentro da nossa ética de fazer isso. E em breve os nossos estudos vão aparecer, vão acontecer. A gente tem uma dezena, mais de 10 estudos em andamento, acontecendo, porque a gente entende que um método ele só pode funcionar, ele só pode estar sendo tratado aí pelas pessoas se a gente tem respaldo científico. Sim. E esse método você disponibilizou, não disponibilizou, apenas os profissionais da Escoliose Brasil aplicam, ou, por exemplo, se o cara pesquisar e se jogar o método numa referência científica, ele consegue achar, estudar e consegue aplicar? O que aconteceu hoje, a gente só começou a chamar o método de S4D quando eu apresentei o ano passado esse estudo na SOSORT, tá? Então, eu apresentei faz 2 anos que eu apresentei sobre os nossos trabalhos na SOSORT. Foi quando a gente começou a falar o nome exatamente disso. Foi por isso que a gente começou. Nós já submetemos, a gente deve ter uns 3 artigos submetidos já com o nosso método. Ainda estudos retrospectivos, a gente fez um estudo muito legal, que foi com o Bruno Saragiotto, que nos orientou da Unicid, ele trabalha com o Léo Costa, lá da Unicid, um pessoal super, super legal. A gente fez um trabalho que